O que me fez fechar com o Thiago lá no início foi exatamente o fato dele ter negado o que eu pedi pra ele e por ele ter colocado um mínimo e me desafiado a investir aquilo dali, deixando claro todos os problemas que poderiam ocorrer no meio do caminho. Explicando melhor, eu cheguei pra ele falando que eu queria fazer só Google ADS, que eu não tinha dinheiro pra fazer mais coisas, e ele negou, dizendo que aquilo ali não ia adiantar, porque ele não era só gestor de tráfego, que ele era um consultor que ia fazer um 360 na minha empresa e que no mínimo eu precisaria investir X reais em tráfego e X reais no trabalho dele, que menos do que isso não valeria a pena, que seria dinheiro jogado fora. E inclusive se dispôs a me ajudar se eu quisesse durante esse período, né, ali me ajudando, dando dicas e conselhos até eu conseguir pagar o trabalho dele, porque ele sabia que eu estava muito interessada. Mas o que aconteceu foi que eu resolvi investir do meu dinheiro próprio, não era da empresa, confiando de que aquilo ali daria certo. E eu sabia assumir os riscos de que 3, 4 meses antes disso não ia vir resultado. Mas, para minha surpresa, a gente teve resultado bem antes do esperado e foi muito legal. E o que eu mais gosto hoje de estar trabalhando com ele é o fato de que a gente não teve só crescimento financeiro, mas também de organização, de crescimento como empresa, né? A gente conseguiu, né, delinear não só as estratégias para conseguir chegar no patamar de faturamento que eu quero, né, em determinado período, mas o site, né, um 360 como ele tinha falado, né, o site, o atendimento, o WhatsApp, ferramentas que agregaram muito no meu trabalho, fora que a gente foi a fundo, inclusive na precificação dos produtos, que era algo que eu achava que estava super ok, porque eu tinha precificado de uma maneira que eu não estava tendo prejuízo, realmente eu não estava, porém estava afastando o meu cliente, me fazendo perder a oportunidade de venda. E o meu faturamento, ele aumentou muito quando eu abaixei o preço do meu produto, que era uma coisa que eu achava impossível, que eu não queria fazer. Então ele mudou minha mentalidade para várias coisas. Então eu acho que um dos principais diferenciais é esse acompanhamento de perto mesmo. E o principal, que não está incluso nem na consultoria, nem na gestão de tráfego, mas é a humanização do processo. Então muitas das vezes ele me via muito ansiosa, às vezes estressada, com um pouco de medo. Ele mandava aqueles áudios super longos, ou me ligava, ou pedia para fazer uma chamada de vídeo no meio da tarde, e depois daquela chamada eu saía tranquila e as coisas acontecia, o processo rolava. E o fato de eu ser muito executora, eu acabava não conseguindo parar para planejar e olhar para o meu próprio negócio. Eu consigo olhar para os outros, mas não conseguia olhar para mim. E ele me ajudou a colocar aprumar as coisas, né? A deixar as coisas um pouco mais organizadas ali junto comigo, mais estratégicas. E a gente consegue ter muita sinceridade, conversa com outra, a comunicação ela é fluida, e isso faz com que o trabalho ele seja muito fluido também e que a gente consiga ter planejamento para daqui a vários anos, né? Daqui a poucos meses, e é bem legal isso. Inclusive, por conta disso, já indiquei várias pessoas que me mandam mensagem perguntando o que eu acho, e isso é uma coisa que eu vou de olho fechado, super tranquilo.